Olá pessoal, bem-vindos à Comunidade do Investidor para a nossa lição 17 da Universidade do Sucesso. O título de hoje é Como se tornar automotivador. A maior diferença entre um desejador e um fazedor é a motivação. Imaginemos que você chegou cedo a esta sala de aula. Precisa de algum tempo sozinho para refletir no que acabou de aprender sobre valores e coragem, como um ser autêntico consigo mesmo. O homem corpulento como um urso entra na sala, olha para o quadro negro e escreve em grandes letras brancas: Charles Tremendo Jones. Será seu próximo professor? Os professores têm um nome desses? Bem, esse tem. E suas palestras e seminários poderosos, pronunciados diante de plateias entusiásticas, muito mais do que consegue se lembrar, têm motivado milhares de indivíduos a se tornarem positivos e mais produtivos. Ele se volta e vê você sentado ali sozinho. Sorri, anda até sua carteira e estende a mão, apresentando-se num tom de voz rouco. Se você fosse um velho amigo, ele não estaria lhe apertando a mão, estaria partindo-lhe os ossos. Como vai indo? Pergunta. Dando conta, você responde. Ele assente a cabeça e sorri. Faça um favor para mim e para você mesmo durante esta aula. Se está a fim de aproveitar como os outros, procure não se lembrar do que digo aqui. O valor desta palestra, tirada do meu livro A Vida é Tremenda, é para você lembrar do que pensa como resultado do que digo. Meu principal objetivo é provocar seus processos de pensar e ajudá-lo a formar os melhores pensamentos com palavras para que possa dominá-los e usá-los. Combinado? Você concorda com o gesto de cabeça, ele volta para o quadro negro, olha de novo para você e grita: e por favor, não leve as coisas tão a sério. Ter sucesso pode ser divertido. A vida pode ser divertida. A vida é tremenda. Talvez, se eu tiver sorte, até vou conseguir fazê-lo sorrir algumas vezes. Hoje em dia estamos rodeados de motivadores. Pessoas e coisas esforçam-se para motivar outras pessoas a comprarem um produto, pagarem por um conselho ou alistarem-se numa causa. As classes de motivação estão apinhadas e os livros de motivação são best-sellers. A motivação é um grande negócio. Mas olhe bem de perto para esses motivadores. Alguns chegam a um ponto onde podem motivar qualquer pessoa a fazer qualquer coisa e o sucesso está saindo pelas orelhas, embora sejam infelizes, pois esqueceram de aprender como motivar a si mesmos. O que você preferiria ser? Um motivador infeliz de sucesso ou um fracasso motivado e feliz? Eu preferiria ser um fracasso motivado e feliz. Se eu estou aprendendo a ser motivado, acabarei me tornando um motivador de sucesso para os outros e estarei feliz fazendo isso. O motivador que pode motivar todo mundo menos a si próprio pode ganhar o mundo, mas nunca sentirá prazer nisso. Olha que interessante. Ele começou a vida como vendedor de apólices de seguro de vida. E aí ele achava que tinha a melhor das apresentações. E era extremamente entusiasmado e ele tinha certeza que tinha todas as soluções quando fazia a apresentação do seu produto. E que antes de terminar, praticamente o cliente ia tirar a caneta das suas mãos para assinar a apólice. Só que isso nunca aconteceu. Jamais. E na parte que ele estava mais entusiasmado, mais cheio de ânimo e de calor na apresentação, às vezes o cliente bocejava, distraía sua atenção. E ele comenta que o coração dele chegava ao chão. Ele dizia assim: eu afundava tanto que tinha de levantar a mão para atingir o fundo. Nunca se viu um jovem vendedor mais desencorajado do que eu. Logo comecei a entender que meu problema não era como motivar as pessoas. O meu problema era como não deixar que me abatessem. Ele comenta também que ele ficava tão desencorajado às vezes que não tinha nada a fazer além de chorar no ombro do chefe, apenas para descobrir que ele estava mais desencorajado do que ele. Então ele diz assim, que os clientes me desencorajavam, o chefe me desencorajava, os amigos me desencorajavam e acho que muitas vezes até minha mulher me desencorajava. Então a gente acaba entrando num ciclo negativo, num ciclo que não é benéfico para a gente.
porque a gente acaba se associando e buscando pessoas que estão pensando ou sentindo igual a cada um de nós. E isso só aumenta o sentimento negativo de desmotivação que já está em nosso coração. Algumas pessoas perguntam qual é o meu segredo para ficar motivado. Bem, não o encontrei, ele me encontrou. Uma das minhas realizações nos primeiros 5 anos em vendas foi uma produção semanal consecutiva durante 5 anos. E ele conta aqui que ele nunca passou nenhuma semana sem vender ao menos uma pólice de seguros. Ele fez um combinado com ele mesmo, um acordo. O que ninguém sabia é que isso não era inteiramente verdade. O acordo que ele fez com ele mesmo é que ele obrigatoriamente venderia ao menos uma pólice de seguro na semana, senão ele compraria uma. E ele comenta brincando nas palestras que depois de ele comprar 22 apólices, ele realmente começou a ficar motivado. Ele diz assim: não podia imaginar que um simples voto tivesse a maior influência em meu trabalho pelo resto da vida, pois levado por aquele voto e pelo que me custou mantê-lo, comecei a aprender o que é envolvimento e compromisso. Algumas pessoas se envolvem com o trabalho que fazem, mas não se comprometem. Outras se comprometem, mas não se envolvem demais. E os dois têm de andar juntos, e estou convencido de que não há modo de aprender a ser uma pessoa motivada sem estar totalmente envolvida e comprometida, esteja fazendo o que você estiver. As maiores motivações que vieram do meu coração são do meu lar. A experiência ou a história de outra pessoa jamais poderá motivá-lo tanto quanto a sua mesmo. Isso é muito importante para a nossa reflexão. Nós buscamos muito fontes externas a nós, e é o nosso coração, é a nossa história, são as nossas experiências que vão manter a nossa automotivação. Ele conta que certo dia, meu filho Jer, com 6 anos na ocasião, veio do jardim e gritou pela mãe a plenos pulmões, e que isso acabou distraindo ele do trabalho no escritório que ficava na própria casa, e ele lembra até de ter pensado que ele não podia mais esperar pelo sucesso, que ele ia mudar para um escritório bacana na cidade, onde ele pudesse nem que fosse fracassar com estilo. Mas no fim, o filho dele acabou desistindo de gritar, e no mesmo instante a mãe, no caso a esposa dele, Glória, veio do porão onde ela estava lá trabalhando com a lavadora de roupas, e aí ela perguntou para o filho: o que você quer, Jer? E ele só respondeu: nada, só queria saber onde você estava. E o nosso professor de hoje, ele diz que ele já contou essa história milhares de vezes nas palestras, porque isso mostra por que ele acabou pagando por aquelas 22 apólices, para honrar o compromisso que ele havia assumido com ele mesmo. Ele diz: posso não deixar um império, um quarteirão de imóveis ou uma pasta colossal de ações para os meus 6 filhos, mas vou deixar-lhes um presente inestimável, uma mãe de tempo integral. Devido ao meu seguro de vida, todos os 6 puderam chegar e gritar pela mãe, sabendo que ela estava em algum lugar da casa, mesmo se não respondesse. E ele conta uma outra experiência dele, daí com a filha já de 8 anos, Pan, onde ele estava lendo o jornal numa cadeira de balanço no quintal, e ela enfia a cabecinha loura sobre o braço dele e coloca a cabecinha no colo. E ele continuou a leitura, mas de repente ela diz aquelas palavras que ele comenta que ajudaram-no a vender milhões de dólares em seguros de vida. Ela ergueu os olhinhos para ele e disse: papai, se nunca me deixar, eu também nunca vou deixar você. E ele diz assim que não pude entender o que a fez pronunciar aquelas palavras, mas na mesma hora eu pensei: minha querida, nunca vou deixá-la, mas se Deus decidir o contrário, pelo menos não a deixarei sem nada. E ele conta que essas experiências, e muitas outras, foi o que aconteceu com ele como resultado de compromisso e envolvimento. Então são 2 palavras-chave da nossa lição de hoje. E antes que você diga que não está no campo de seguros, que a sua vida não tem nada a ver com vendas, é muito importante que vocês ouçam que os princípios sobre os quais estamos falando são os mesmos para um estudante, para uma esposa, para um escriturário, para um vendedor. Não importa aquilo que você faça ou como você viva a sua vida. As grandes coisas em sua vida ficarão maiores se você investir nelas para ajudá-lo a ficar motivado. Lembre-se, você está construindo uma vida, não um império. Um dos meus melhores amigos viu-se atrapalhado com isso mesmo e perdeu quase tudo de valor. Já ouvi alguns homens dizerem: coloco meu trabalho em primeiro lugar, e outros: coloco primeiro minha família.
Uns poucos dizem, coloco minha igreja ou sinagoga em primeiro lugar. A verdade é que provavelmente colocam a si mesmos em primeiro lugar. Mas descobri que as minhas melhores lições para os negócios vêm da minha família. E as melhores lições para a minha família vêm dos meus negócios. E as melhores lições para a igreja da qual eu faço parte, por exemplo, vêm da minha família e dos meus negócios. Ambos estão conectados e interligados. Meu filho Jeff deu-me alguns dos melhores treinamentos de motivação da minha vida. Quando ele tinha 6 anos, perguntei-lhe o que desejava ser quando crescesse. Veja bem, ele tinha 6 anos de idade e ele ainda nem tinha ideia do que queria ser. Quando eu tinha 6 anos, sabia o que queria ser. Num dia queria ser piloto de avião de caça, no dia seguinte queria pertencer à legião estrangeira, queria ser lutador de boxe, policial. Eu sempre quis ser alguma coisa. Meu Jeff não, ele ainda vagueava. Então eu disse, Jeff, vamos fazer um pequeno projeto. Você vai escolher um trabalho, vamos fazer alguma coisa, sócio. E aí no dia seguinte ele já tinha formulado todo o plano que ele ia ingressar no Clube de Vendedores Executivos Júniores da América. Ele já tinha até preenchido o cupom e enviado. Acho que as crianças estão morrendo de vontade de continuar o espetáculo. Querem fazer alguma coisa. Quase não estão recebendo orientação de ninguém, exceto de um modo errado. 2 semanas depois, quando eu cheguei em casa, Jeff veio receber-me na porta. Veja, papai, e lá estava a maior caixa que eu já vira de cartões para todas as ocasiões. E aí eu abri a caixa e havia um distintivo, credenciais e um aviso que dizia, mande o dinheiro em 30 dias. Jeff disse, o que eu faço agora? Bom, você tem que preparar primeiro uma apresentação ao cliente. E aí todas as noites eu chegava em casa e o Jeff me perguntava se ele estava pronto. E eu perguntava, você já preparou a apresentação? Não. E eu dizia a ele, você não vai sair por aí improvisando se pretende me representar, quero que saiba o que vai dizer. 2 semanas depois, meu filho finalmente me disse, eu não gosto das apresentações que se fazem. Então faça uma sua, com as suas próprias palavras. E assim ele preparou. Aí nós pegamos um gravador, preparamos a apresentação, ensaiamos e profissionalizamos aquela apresentação. Foram feitos vários ensaios e enquanto eu fazia o gravador voltar, eu podia ver o tigre que se desenvolvia em Jeff. Finalmente um dia ele me perguntou novamente se já estava pronto. E eu disse a ele que ainda não estava pronto. Porque eu disse que ele sabia como as coisas aconteciam ali dentro nos bastidores, mas não como era lá fora. E aí a gente simulou. Eu mandei ele para o corredor e eu lhe fingi de cliente e assim nós fomos treinando. Ele explodia excitação e confiança. Mas assim que eu dei a primeira negativa e o atendi de maneira brusca, ele murchou. E assim a gente levantava e começava novamente até que ele adquiriu autoconfiança. No primeiro dia que ele saiu, ele não voltou. Ele voltou para casa sem ter vendido nenhum cartão. E ele ficou, depois de alguns dias, mais preocupado ainda. Por quê? Os amigos dele, quando viram a sua iniciativa, resolveram copiar a ideia. E aí, a partir do momento que eles descobriram, todos os outros garotos passaram também a vender cartões. E aí o pai falou, eu tenho certeza que alguém está querendo comprar, leve a sua irmã para ajudar e pague 10 centavos de comissão por cada cartão vendido. Foi feita a segunda tentativa e de novo não funcionou. Eles voltaram para casa derrotados. E aí eu resolvi que eu iria com ele. E disse, Jeff, sábado eu mesmo vou com você. Então telefonei para um dos meus assistentes e disse, Jack, sábado vamos até Green Lake Farms e Jeff está arrasado. Se não tirá-lo desse abatimento logo, eu mesmo terei de comprar os cartões. Vou deixá-lo a 2 casas da sua. Quero que ele receba 2 negativas e depois tenha uma venda aguardando por ele em sua casa. E assim, no sábado, fomos a Green Lake Farms. A primeira casa disse sim, em vez de não, e a segunda também disse sim. Você devia ver a cara do Jeff ao correr para o carro após ter conseguido sua excepcional proeza. Ele estava motivado. No ano passado, emprestei $24 a Jeff para financiar um produto de limpeza. Ele recebeu 34 recusas num dia quente de agosto, mas não desistiu. Aprendeu que se permanecer motivado, não vai se importar com as recusas e sabe que há uma Green Lake Farms mais adiante se continuar.
Uma das histórias mais formidáveis que eu ouvi, que mostra a diferença entre motivação externa e interna, é a contada por Bob Richards, ex-campeão de salto com vara. Um colegial do time de futebol era o número 1 dos responsáveis, um malandro. Gostava de ouvir os vivas, mas não de atacar na linha. Gostava de jogar, mas não de treinar. Ele não gostava de fazer força. Certo dia, os jogadores estavam fazendo 50 voltas na pista e a Preciosidade fazia apenas suas 5 voltas costumeiras. O treinador aproximou-se e disse: "Ei, garoto, um telegrama para você." "Leia para mim, treinador." Ele era tão preguiçoso que nem sequer quis ler. O treinador abriu o telegrama e leu: "Querido filho, seu pai morreu. Venha imediatamente." O treinador engoliu com dificuldade. Disse para o garoto: "Tire o resto da semana de licença." Não se importaria se o rapaz ficasse de licença o resto do ano. Bem, uma coisa curiosa. Chegou o dia do jogo, que caiu numa sexta-feira, e eis que o time entra em campo correndo e vejam, o último garoto a entrar era o malandrão. Nem mal foi dado o tiro e o garoto perguntou: "Treinador, posso jogar hoje? Posso jogar?" O treinador pensou: "Garoto, você não vai jogar hoje. Está voltando de casa e este é um jogo importante. Precisamos de todos os bons rapazes que temos e você não é um deles." Toda vez que o treinador virava para ele, o garoto pedia: "Treinador, por favor, deixe-me jogar. Treinador, eu preciso jogar." A primeira parte terminou com um score contra Alma Mater, a universidade. No final do segundo tempo, o treinador reanimou os jogadores no vestiário com algumas palavras agressivas. "Muito bem, rapazes, entrem já em campo e vençam. Falta bastante para acabar. Ganhem este jogo para o velho treinador." O time entrou correndo em campo e começou tropeçando nos próprios pés novamente. O treinador, resmungando para si mesmo, passou a escrever sua demissão. E aquele garoto aproximou-se: "Treinador, treinador, deixe-me jogar, por favor." O treinador olhou para o placar. "Muito bem, entre, garoto. Você agora não pode prejudicar mais." Nem mal o garoto pisou no campo, o time começou a explodir. Ele corria, armava passes, bloqueava, derrubava o jogador contra a bola, tal qual uma estrela. O time contagiou-se com aquela eletricidade. O score começou a se igualar. Nos derradeiros segundos do jogo, o garoto interceptou um passe e correu o percurso todo para o touchdown da história e da vitória. Um delírio. As arquibancadas foram sacudidas, foi um pandemônio. Carregaram o herói nos ombros, aplausos que você nunca ouviu. Finalmente a excitação diminuiu e o treinador chegou até o garoto e disse: "Eu nunca vi uma coisa dessas. O que houve com você no campo?" Ele respondeu: "Treinador, sabe que meu pai morreu na semana passada, não é?" "Sei", disse ele, "eu mesmo li o telegrama para você." "Bom, treinador", continuou o rapaz, "meu pai era cego e hoje foi a primeira vez que ele me viu jogar. Não seria ótimo se a vida fosse um jogo? Não seria maravilhoso se o campo da vida tivesse torcidas dos dois lados e quando chegássemos a uma situação impossível e não soubéssemos como prosseguir, sem ninguém que nos entendesse, ficássemos a ponto de nos curvarmos, pronunciando aquela palavra terrível: desisto? Não seria maravilhoso se as arquibancadas despertassem e gritassem: "Charlie, garotão, continue. Estamos com você." Eu diria: "Uau, é só disso que preciso. Rapaz, vou para o campo para outro touchdown." Mas a vida não é um jogo, não é? É um campo de batalha. Em vez de jogadores e espectadores, somos todos soldados, inclusive os malandrões e os que folgam sem licença. Mas todos nós estamos na luta, saiba disso ou não. E a pessoa que sabe como ficar motivada não precisa de nenhuma torcida. Tem a motivação em si mesma. Não está procurando por uma muleta que pode se quebrar. Um bônus sem impostos. Está aprendendo motivação que vem de dentro. Sejam abençoados e até a nossa próxima aula nessa tão querida Universidade do Sucesso.